Boa noite. Iluminados pelo amor de Jesus, estejamos todos em paz com a própria consciência, cedendo nosso coração como ninho de amor às criaturas. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o item O Mandamento Maior, parte integrante do capítulo 11 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é amar ao próximo como a si mesmo. Escolhemos como ponto de reflexão para este tema o capítulo 33 da obra mediúnica de Humberto de Campos, o irmão X, e Chico Xavier, intitulada Pontos e Contos. Mais especificamente no capítulo 33, cujo título é A Dissertação Inacabável. Vejamos o relato de Humberto de Campos. Depois de certa pregação de Jesus em Cafarnaum, encontrou o mestre em casa de Pedro, 4 cavalheiros de luzente aspecto, a lhe aguardarem a palavra. Vinham de longe, explicaram atenciosos. Judeus prestigiosos da Fenícia moravam em Sidom e já haviam bebido a cultura egípcia e grega, tanto quanto a filosofia dos persas e babilônios. Então nós percebemos nestes 2 primeiros parágrafos da descrição de irmão X que aquelas pessoas eram diferenciadas em relação à grande maioria, ou a maioria, das pessoas com quem Jesus se relacionava, que eram pessoas simples, modestas, não apenas do ponto de vista material, mas também espiritual. E prossegue Humberto. O anúncio da boa nova chegara-lhes aos ouvidos. Desejavam servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade dos costumes, na avareza dos ricos e na revolta dos pobres. Aceitavam o Deus único e pretendiam consagrar-lhe a vida. A gente observa neste parágrafo o que acontece com muitos de nós quando tomamos contato pela primeira vez pela Boa Nova, pelo Evangelho de Jesus. Qualquer que seja a crença em que nós estejamos vinculados. Nós vamos falar especificamente do movimento espírita. Quantos de nós se apresenta no espiritismo com grande entusiasmo, exatamente para trabalhar em favor daqueles mesmos a quem Jesus dedicou a sua vida? Chegamos, usando uma expressão popular, com todo o gás, com toda a vontade, reconhecendo no Evangelho de Jesus o consagrado caminho do bem e da caridade. Prossegue Humberto. De quando em quando, os recém-chegados retificavam as dobras das irrepreensíveis túnicas de linho alvo, ou acentuavam, de leve, o apuro das sandálias. E parece-nos que Humberto de Campos está querendo indicar que havia uma certa vaidade naqueles 4 cavalheiros. Mas Jesus não se perturbou com isso. O Senhor ouviu-lhes as informações
com admirável benevolência. Quando nós lemos no nosso Evangelho que a caridade para Jesus era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados, esta descrição de Humberto de Campos confirma exatamente isso. A caridade de Jesus em ouvir aqueles 4 cavalheiros com admirável benevolência. Se a benevolência já é uma coisa extraordinária, de Jesus é admirável, é mais do que extraordinário. E prossegue Humberto. Cada qual falou, por sua vez, comentando as angústias do problema social na poderosa cidade de que provinham. E após encarecerem a necessidade de transformações políticas no cenário do mundo, esperaram curiosos a palavra do Cristo, que lhes afirmou bondoso. Então os 4 cavalheiros estavam interessados em fazer transformações nas cidades onde moravam. Eles reconheciam naquelas cidades, como nós também, os muitos problemas sociais que afligem as cidades. E achamos que isto precisa de grandes transformações políticas. Acontece que muitas vezes esquecemos que a primeira grande transformação é em nós mesmos. E sem nós nos transformarmos ou modificarmos, nós não poderemos modificar o mundo. Mas Jesus lhes afirmou bondoso. Está escrito: amarás o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Eu, porém, acrescento: fugi igualmente à idolatria de vossos próprios desejos. Aniquilai o exclusivismo e não vos entronizeis na mentira, porque estarias lesando a sublime divindade. E olha que maravilha de texto. Jesus vai buscar o Velho Testamento, a Torá. Eles já haviam dito que conheciam as filosofias judaica, grega. Eles conheciam a Torá. Mas Jesus mostra para eles que é preciso ir além da letra fria do Antigo Testamento. E acrescenta que, além de amar a Deus daquela forma que está no Velho Testamento, ele fala algumas recomendações precisas, começando pela idolatria dos desejos que muitas vezes nós temos. Somos escravos da materialidade que nos cerca. Jesus recomenda para eles também aniquilar o exclusivismo e afastarem-se da mentira, em definitivo. A mentira não é apenas o contrário da verdade. A mentira é uma escolha perigosa, muito perigosa, e que geralmente descamba por consequências imprevisíveis. E Jesus afirma para eles que se eles continuassem ou praticassem essas iniquidades, eles estariam lesando a sublime divindade. Ou seja, eles estariam ofendendo a Deus. Então eles não poderiam dizer que amavam a Deus de todo o coração. E Jesus continuou dizendo: recomenda a Moisés: não tomarás o nome do Todo-Poderoso em vão. Está lá no Antigo Testamento. Esclareço-vos, contudo, que ninguém deve menoscabar o nome do próximo na maledicência, na calúnia, no verbo inútil ou desleal. É interessante que em todas as sentenças, em todos os parágrafos,
nós vamos sempre encontrar uma conjunção adversativa a chamar a nossa atenção. Aqui no caso, quando Jesus diz contudo, ele diz que não vale a pena apenas não tomar o nome do Todo-Poderoso em vão. Falarmos em Deus a toda hora. Que mais importante do que isso deve ser também não usar de maledicência, de calúnia, de deslealdade em relação ao próximo. De que adianta estar pronunciando sempre o nome de Deus se as nossas condutas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão na contramão deste amor a Deus que nós estamos a pronunciar? Segue Humberto de Campos. Determina o decálogo. Santificarás o dia de sábado. Exorto-vos, entretanto, a não converterdes semelhante artigo em escora da ociosidade sistemática. Respeitando a pausa necessária da natureza, não a transformeis em hosanas a preguiça dissolvente. E aí Humberto usa uma linguagem que não é comum, rebuscada, digamos. Jesus fala para eles que é preciso santificar o dia de sábado, porque era da tradição judaica. Mas ele não quer, não pretende e não deseja que nós façamos disso uma escória do que ele chama ociosidade sistemática. Santificar o sábado não significa dizer que não devemos trabalhar em favor das criaturas. Podemos até não fazer o trabalho profissional, mas o trabalho em favor das criaturas, sim. E ele diz que, respeitando a pausa necessária da natureza humana, respeitando a pausa determinada pela lei, ainda assim nós não podemos transformar este respeito no louvor à preguiça, que ele chama preguiça dissolvente, porque ela dissolve tudo de bom que nós temos. Prossegue Humberto, Jesus dizendo: manda o texto antigo, venera o teu pai e tua mãe nos laços consanguíneos. Todavia, é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, onde estiverem, olvidando-se no bem geral as fronteiras de raça, família, cor e religião, compreendendo-se que acima dos limites impostos pelo sangue na terra, prevalecem os imperativos sagrados da família universal. Objetivamente, Jesus está falando de um amor sem limites e incondicional. Não pode haver condições para amar. E Jesus fala que mais importante que a família consanguínea é a família universal. E que nós não podemos deixar de amar por conta da raça que a criatura pertença, da família, da cor da sua pele, da religião que professe, do partido político que seja admirador. Nada pode ser motivo que impeça-nos de amar o próximo, de exercer esse mandamento maior. Jesus prosseguiu dizendo: reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Porque um dia
responderemos à justiça do Criador pelas vidas que consumimos. E é de uma beleza invulgar este parágrafo. Muitas vezes o matar para nós é a eliminação pura e simples do corpo físico. É a cessação da vida biológica pelo ato, pelo crime de morte. Mas nós matamos de muitas outras formas. Nós matamos pelo egoísmo, pelo desamor, pela intolerância, pela impaciência. E é por isso que Jesus pede a eles vigilância sobre os impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, aqueles que estão em dificuldade, e que nós muitas vezes o fazemos com arrogância. E como ele estava falando para 4 cavalheiros que lhes parecia extremamente vaidosos, ele chamou esta atenção. E Jesus prosseguiu dizendo a eles: pede o venerável testamento, não cometerás adultério. Asseguro-vos, no entanto, que o adultério não atinge somente o corpo de nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esqueceram de caminhar retamente. Que maravilha! Nós ficamos muito presos ao espírito da letra. E o adultério sempre se dá na nossa cabeça, no nosso pensamento, pela traição do corpo, pela traição conjugal. E ele diz que o adultério não atinge somente o corpo de nossas irmãs, mas atinge também a alma e a carne daqueles que se esquecem de caminhar retamente. Vamos lembrar que quando levaram Madalena para Jesus, e que perguntaram a ele o que deveria fazer porque ela havia sido flagrada em adultério, Jesus abaixa-se próximo ao chão, acocora-se, e com o graveto começa a escrever. E à medida que Jesus está escrevendo na areia, os que estavam em volta dele começam a ler, e lentamente aqueles homens que pretendiam apedrejar Madalena vão saindo. O que será que Jesus estava escrevendo? Estava escrevendo exatamente todas as formas de adultério que aqueles homens que queriam apedrejar Madalena cometiam sistematicamente. Um fornicava com a mulher casada, o outro adulterava o vinho que vendia colocando a água, o outro adulterava a balança que pesava as mercadorias que vendia. Todos eles, usando uma expressão popular, tinham culpa no cartório. Tinham erros, imperfeições, pecados, talvez até mais graves que aquele a quem eles queriam julgar com tanta severidade, sentenciando o apedrejamento. Disse Jesus ainda: aconselha o grande legislador: não furtarás. Digo-vos, contudo, que não se deve roubar não somente objetos valiosos e valores em dinheiro, mas também não nos cabe furtar o tempo do Senhor, nem distrair os minutos dos servos aplicados de suas obras. E o que Jesus estava querendo dizer para eles? O que significa furtar o tempo do Senhor?
Seria incomodar a Deus com os nossos pedidos pelas coisas mais fúteis possíveis? Com as nossas bobagens? Com a nossa materialidade? Com a nossa fragilidade espiritual? Pedir a Deus coisas absolutamente banais? Incomodar, roubar o tempo do Senhor com esses pedidos? Porventura seria isso que Jesus se referia? E o que ele queria dizer ao falar nem distrair os minutos dos servos aplicados de suas obras? Será que é quando nós interrompemos todos aqueles que estão na senda do bem, estão na prática da caridade, quando desviamos as pessoas do seu verdadeiro caminho com nossas ofertas de coisas imprecisas, erradas, equivocadas? Será? Disse Jesus: consta na velha aliança: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Declaro-vos, porém, que é imprescindível guardar boa vontade e amor no coração, irradiando-os em pensamento. E esse é um conselho preciso para a grande maioria da humanidade, para todos nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas vezes nós falseamos os fatos em relação às pessoas? Com que objetivo? Por que o fazemos? E Jesus aponta dois elementos essenciais para que a gente não proceda desta forma: guardando boa vontade e amor no coração. Ou seja, iluminando-nos por dentro, para irradiá-los, irradiar essa luz em pensamento. Disse ainda Jesus: assinala a revelação antiga: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Eu, porém, vos afianço que nos compete a obrigação de procurar a luz, o bem e a felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos sem descanso, inacessíveis à peçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do despeito e da discórdia, portadores que são de veneno e treva para o espírito. Fantástico, ou fantástica, esta fala de Jesus. Não cobiçarás a inveja, os pérfidos desejos que muitas vezes nos alimentam, de querer ter mais que o outro, querer o que é do outro. E Jesus disse que, em vez de estar fazendo isso, a gente deve procurar a luz, o bem e a felicidade. Mais uma vez, uma trilogia, como muito acontece nas citações evangélicas na nossa doutrina espírita. E esta obrigação de procurar a luz, o bem e a felicidade deve fazer com que nós trabalhemos sem desânimo, com muita boa vontade, com muita força, com muito vigor, com muita coragem, servindo a todos sem descanso. Não é servindo aqueles que a gente gosta, servindo os que estão mais próximos de nós. É a todos, incansavelmente.
E dessa forma, a gente se imuniza, faz um programa de prevenção, um protocolo de prevenção contra a peçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do despeito, da discórdia. Elementos que são portadores do veneno e da treva para o espírito de cada um de nós. Extraordinário, não é mesmo? Fez o mestre um pequeno intervalo na preleção, reparando que os visitantes da Fenícia se mantinham pálidos e confundidos. Você é capaz de imaginar se Jesus estivesse aqui agora conosco e estivesse fazendo essa preleção? Será que nós também ficaríamos pálidos e confundidos, desorientados, mortos de vergonha? Nesse ínterim, a sogra de Pedro reclamou-lhe a presença num quarto próximo. E Jesus, rogando ligeira licença, prometeu prosseguir nos ensinamentos novos por mais alguns instantes. Então Jesus, educadamente, pediu para sair e disse que voltaria para continuar a conversa. Todavia, em voltando pressuroso aos ouvintes, ou seja, Jesus voltou cheio de amor, de bondade, de expectativa de que eles estavam esperando. Debalde procurou os consulentes, movimentando os olhos ternos e lúcidos. Onde estavam os cavalheiros? E diz Humberto, na sala silenciosa não havia ninguém. Sempre que podemos, fugimos às responsabilidades, principalmente quando elas nos são apresentadas de forma clara e inequívoca. A saída de Jesus foi estratégica. Ele deixou os 4 cavalheiros a sós para que meditassem com os seus botões, refletissem sobre tudo o que ele estava dizendo para eles. Que confrontassem aqueles ensinamentos que eles achavam que efetivamente tinham, advindos lá do Antigo Testamento, com aquela mensagem nova que o mestre estava apresentando. Quantas vezes nós fugimos da raia, usando a expressão popular, corremos da parada, quando nos sentimos ou quando somos apresentados a essas verdades inquestionáveis do Evangelho e que estão sempre a nos cobrar uma atitude, uma tomada de decisão, uma conduta. Nós temos que fazer uma escolha diante dessas verdades. Mas será que muitas vezes nós não fazemos como os 4 cavalheiros? Saímos de fininho? E aí, o mandamento maior deixa de ser cumprido. E esta dissertação fica inacabada porque Jesus não pôde continuar pela fuga daqueles 4 cavalheiros. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.